Vamos falar de perfumão? Vamos falar de Luna Confiante. É um perfume da Natura de 2022. Por que eu tô dizendo isso? Porque você pode estar assistindo esse vídeo em outra data. Então é um perfumão lançado em setembro de 2022. Luna Confiante. Lindo frasco, lindo frasco. Então vamos falar do que menos importa, que é a apresentação. Garanto que vocês nunca deixaram de comprar um perfume porque ele não tem uma caixinha linda, porque ele não tem um cartucho duplo. Garanto. Mas esses cuidados na embalagem, na apresentação, eles fazem uma certa diferença, porque para você dar o perfume, ele vai ficar numa apresentação muito melhor. Para você receber o seu perfume, você sabe que ele veio mais protegido, né? Sem o risco de avaria, sem o risco de trinca, sabe? E para você guardar, você sabe que ele vai ficar mais protegido. Então ele tem um cartucho duplo, tá bom? Cartucho duplo, cartucho da mesma cor que a parte de dentro da caixinha, tá certo? Então aqui está a caixinha e o frasco é simplesmente lindo. Eu acho lindo esse design dos perfumes da linha Luna, tá? E aqui em cima ele parece que ele é emborrachado. Olha só que delícia. Muito bonito. Todos os perfumes da linha Luna, eles têm esse degradê, tá? Então aqui é transparente. O líquido, vocês podem ver que ele é rosado, né? Meio malva, tá? E aqui é meio malva. Então a apresentação do frasco é essa. Um detalhe importante sobre a apresentação. A Natura, ela apresenta uma caixinha e nessa caixinha tem dois detalhes importantes, que é a denominação do perfume. Ele é um chipre moderado, ela coloca aqui o que é o perfume, e ela coloca também o desempenho, que pode ser de 1, 2 ou 3 bolinhas, tá? Quanto mais bolinhas preenchidas, maior o desempenho. Esse aqui, ele tem 2 bolinhas. Por quê? Porque ele é um eau de toilette. Então ele deveria ter uma certa concentração média, tá? Mas na minha pele ele teve uma fixação e uma projeção consideráveis, tá? Para mim, se foi de cerca de 8 horas, para mim é uma concentração muito boa. Para mim, poderia ter 3 bolinhas ali tranquilo. Agora, o que é importante você ter em mente? Primeiro, ele não oferece um grande desempenho. Então, você já pode esperar aí umas 6 horas, tá? Aproximadamente. E o que vai ser levado em consideração também? Além do que a marca está propondo, a marca está oferecendo, ela está te oferecendo cerca de umas 6 horas, de 4 a 6 horas de duração, tá? Com uma certa projeção. Mas isso combinado com a sua pele vai dar uma outra combinação, tá certo? Então, por exemplo, na minha, ele fixou cerca de 8 horas, projetou umas 2 horas. Mas em determinadas peles pode ser que ele fixe menos, que ele projete menos. Aí você vai dizer, ah, mas eu comprei porque ela disse que era uma bomba, porque fixava bastante. Na minha pele, fixou bastante, projetou bastante. Mas pode ser que na sua pele ele não fixe nada, o que eu acho difícil, mas ele pode ter uma fixação menor. Por que eu digo isso? Porque alguns vídeos, eu já falei de algumas outras fragrâncias, que em mim eu disse assim, gente, esse perfume aqui é uma delícia, maravilhoso, muito gostoso, a fragrância, mas ele não fixa nada em mim. E tem gente que falou, ai, mas ele é uma bomba, ele fixou cerca de 8 horas na minha pele, ele passou o dia inteiro, no outro dia eu tava sentindo, e em mim não fixou nada. Em compensação, tem outros que eu digo assim, gente, fixa horrores. E tem gente que diz assim, ai, o meu que eu comprei, então, tá diferente do seu, porque o meu não fixou nada. Então, assim, lembre, esse aqui na minha pele, ele fixou isso. E na sua pode ser que ele fixe menos. O que você pode levar em consideração? As notas na sua pele, tá? A sua fadiga olfativa, você não sente mais determinadas notas e de repente as outras pessoas estão sentindo, é um fator. Outro fator, a sua pele estar hidratada. Se você usar o óleo ou o hidratante da mesma fragrância ou próximo, ele vai fixar muito mais, ele vai projetar muito mais. E também o pH da sua pele. Então ele combina com as moléculas do perfume e ele vai dar uma certa fixação, uma certa projeção, tá bom? Então, tendo em vista isso, já falei para vocês sobre fixação e projeção, vamos falar sobre esse perfume, sobre as notas dele. Ele é um chipre.
que é um chipre. Sempre que a gente fala de chipre, vocês sabem que tem uma concentração de saída fresca ou cítrica, um corpo floral, às vezes até um pouco frutal, e o fundo de musgo de carvalho ou de patchouli. Ele tem exatamente essa estrutura. A linha Chipre, tá? A Natura foi pioneira, trazendo o Chipre para o Brasil, que era uma linha que as pessoas entortavam meio o nariz e não aceitavam tanto. Então ela deu uma quebrada nisso, trazendo a linha Luna, trazendo os chipres, e realmente teve uma grande aceitação, porque o Luna tradicional é maravilhoso, tanto é que está sendo comercializado ainda hoje, porque eles tiram algum de linha, né? Mas o tradicional ainda está até hoje. E esse aqui ele tem essa concentração. Qual é a saída dele? Ele tem uma saída de cítricos que vem a bergamota, mas ele é um cítrico especiado, porque ele tem a pimenta rosa, que você sente, e a pera. Então ele tem uma saída. A pera que tá ficando bem modinha, né, nos perfumes. Depois do Idole, a pera começou a ser muito enfatizada, muito utilizada e muito percebida, tá? Era uma frutinha assim meio simplesinha na dela e de repente começaram a utilizar e utilizaram mesmo. Então nós temos aqui a pera, a bergamota, que é o toque cítrico, e a pimenta rosa. Então você vai sentir sim a pimenta rosa, certo? Um ardidinho. E aí nós vamos para o corpo floral. E no corpo floral, olha só, nós temos um combo de flores que é o seguinte: nós temos a rosa, nós temos o jasmim e nós temos a pluméria. Temos também a frésia e o muguê, ou o lírio do vale. O lírio do vale, o muguê, ele vai dar aquele aspecto mais aquoso, tá bom? Nós temos aqui a frésia, o jasmim e a pluméria, junto com a rosa. Deixa eu falar sobre o jasmim e a pluméria. Eles quase que têm a mesma fragrância, tá bom? Por quê? Nós temos o jasmim e a pluméria nada mais é do que uma espécie de jasmim, tá? Então nós temos aqui a pluméria, que vai ter um cheirinho de jasmim, porque é um jasmim, e o jasmim propriamente dito, tá? Então nós temos aqui o jasmim em suas duas versões, juntamente com a rosa, juntamente com a frésia, juntamente com o muguê. A rosa, ela é uma nota que a gente costuma perceber. Por que a gente costuma perceber a rosa? Porque é uma flor comum de se encontrar e de se sentir o cheiro, tá? Normalmente outras flores você não consegue identificar qual é a flor e qual é a fragrância, mas a rosa você consegue sentir. Então nós temos aqui flores que são bem imponentes, tá? Nós temos o jasmim em duas versões, nós temos a rosa, que é bem perceptível, o cheiro dela, só que aqui ela ficou combinada. Ela é uma flor com um cheiro mais potente e que se juntou com o jasmim nas suas duas versões, com o muguê e a frésia. Então esse é o corpo bem floral do perfume. Não é aquele floral bobinho, não é um floral branco, não é um floral amarelo, ele é um floral rosado, tá? Por conta da rosa. Então você realmente vai sentir a rosa se fundindo com esse jasmim, a frésia dando uma alavancada e o muguê para dar uma quebrada com um toquezinho meio aquoso. E o fundo desse perfume é maravilhoso, porque a própria Natura, a própria marca diz que tem um complexo de musks. E eu fui pesquisar o que é isso. Ela apresenta o musk, propriamente dito, e apresenta o ambrete, ou ambreta, que é o que? É uma planta da Ásia, da América do Sul, que as sementes têm um forte cheiro de almíscar, e o que é o almíscar? É o musk. Então, por isso esse complexo de musks, tá? O musk, ele acaba sendo, ele tem um cheirinho meio animálico, meio ambarado, tá? Meio confortável, acaba sendo ao mesmo tempo confortável e sedutor. Então nós temos aqui o musk propriamente dito, a ambreta, que é por conta disso nós temos aqui então esse complexo de musks, para deixar esse perfume com essa característica meio confortável e meio sensual, que ele tem esse toque de sensualidade sim, tá? E a gente tem aqui também o vetiver, o musgo e o patchouli. Então vamos falar aqui. O patchouli juntamente com o musgo tem aquele cheirinho meio
meio de raiz, meio de terra, tá? Então vai dar aquela pesada no fundo. O patchouli já vai dar aquele ar mais leve, tá bom? Nós temos aqui o vetiver também, que é aquele cheirinho de raiz meio terroso. Mas nós temos também o cumaru, que é a nossa fava tonka, com cheirinho abaunilhado. Então essa doçura do cumaru, ele vai se fundir com esse complexo de musks, com esse musgo, com esse patchouli, vai deixar um fundo maravilhoso. Esse perfume você consegue ele sentir. Ele jamais com um cheirinho meio de patchouli do início até o final. Então você sente essa característica dele, tá bom? Que ele é meio pesado, ele é meio amadeirado, tá? O vetiver vai dar essa característica um pouquinho mais amadeirada para ele. Então ele é um perfume que ele não é docinho, levinho, não é bobinho. Ele é um perfumão, um perfumaço, tá? Um perfume assim de parar o trânsito. Muito gostoso, muito aprovado. É o tipo de perfume que eu amo, tá bom? Que ele consegue ser meio amadeirado, ele consegue ser bem sensual, ele consegue ser um doce na medida certa, ele não é aquele doce explosivo, tá? Então, o quesito de doçura para esse perfume, de 1 a 10, eu daria nota 4 para a doçura desse perfume, tá? Quesito atalcado, nada, tá? Para não dizer que ele não é nada talcado, eu vou dar 1, tá? Só por causa desse fundo meio terroso, meio de patchouli, que dá uma certa, na minha cabeça, dá uma certa relação com esse empoado, tá bom? Então, com esse atalcadinho. Então, eu daria nota 1, de 1 a 10, 1 de empoado, de atalcado. Tá? Doçura 4, fixação para mim foi 8, aproximadamente 8 horas, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então, uma média ali de 8 horas. E projeção 2 horas de projeção. Então, esse perfume, para mim, ele ficou muito bom na minha pele. Então, ele combinou muito. Então, recomendo esse Luna Confiante. Realmente é um Luna que vale a pena. Relação com os outros perfumes, tá? Ele, de toda a linha Luna, ele vai ficar mais parecido, tá? Ele é o mais próximo do Luna Radiante, que é o amarelinho, douradinho. Ele vai ficar mais parecido com o Radiante. Porém, ele tem um quesinho, assim, ele é um primo distante do Absoluta, que pra mim é o mais gostoso, tá? Muito maravilhoso. Então ele tem esse fundinho, ele tem o DNA total da linha Luna, tá? Ele não é aquele flanker que ele se distancia, não. Ele tem super o DNA da marca, tá bom? Da marca Luna. Ele tem um quesinho do tradicional, então ele passeia entre o tradicional, ele vai mais para perto do radiante e ele tem também um quesinho de absoluta, de absoluta. Isso, então, ó, tradicional, radiante e absoluta. Ele passeia entre os três, como se ele pegasse um pouquinho de cada um. Sensacional. Então fica a dica aqui da Morena de um perfume maravilhoso. Luna Confiante.